Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este tempo tão especial aqui como igreja. Nós somos gratos ao Senhor. Pai, dá-nos um coração grato ao Senhor. Que a gratidão, Senhor, seja a nossa marca como cristãos. Que o nosso relacionamento com o Senhor não seja um relacionamento de exigência, mas seja um relacionamento, Senhor, de gratidão. Onde nós agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e ainda faz. Onde o nosso coração, Senhor, ele transborda em adoração, porque entende que recebeu muito mais, Senhor, do que merecia. Dá-nos este coração, Senhor, de dizer que o Senhor é bom em todo o tempo. Assim como a Tua palavra diz, Senhor, para nós mantermos a mesma confissão. Senhor, que a nossa confissão ela seja a mesma. Que dias bons e dias difíceis não venham moldar a nossa confissão. Mas que os mesmos lábios que dizem que o Senhor é bom em dias bons, possa dizer que o Senhor é bom em dias difíceis. Possa alegrar o seu coração. Senhor, que o nosso coração ele não se molde às circunstâncias, mas que ele entenda, Senhor, o valor da eternidade e do relacionamento contigo. E que por mais difícil que esteja as circunstâncias, que nós venhamos continuar com o mesmo coração. O mesmo coração que te deseja, o mesmo coração que te adora, o mesmo coração que é grato, o mesmo coração que te louva, o mesmo coração que tem prazer em estar contigo. Senhor, que nós possamos ter esse coração, não movido pelas coisas, não movido pelas circunstâncias, mas ciente de que o Senhor é fiel, independente daquilo que acontece. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode sentar? Queria liberar o grupo dos conectados para o seu tempo com Deus. Lá atrás. Desde já eu gostaria muito de motivar aí as mulheres. Onde é que estão as mulheres aí? Vamos de novo, amém? Onde é que estão as mulheres? Agora eu peguei firmeza. Queria motivar muito as mulheres para esse culto que vai ter no sábado que vem, às 20 horas, aqui no prédio da igreja. Tenho certeza que vai ser bênção demais, não sei se vocês viram ali, mas o tema é lidando com os conflitos internos. Só o tema já me dá vontade de eu vir. Mas não posso, né? Culto para mulheres. Mas é um tema bem legal e eu creio que vai ser bênção demais. Então participe. No dia 28 também nós teremos a irmã Rose de Canoas. O pastor Vini conhece bem ela. Mas ela vai estar ministrando aqui no domingo à noite. E vai ser um culto sobre libertação. E eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Realmente vai ser um tempo muito especial, muito maravilhoso. Amém? Participe, não fique de fora. Faça parte da vida da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus então, em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 13. Amém? Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Teve alguns que falaram. Vamos dar mais uma esperadinha então. Não tem problema.
Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 13. Passo a ler. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para você. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como de animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Queridos, aqui em Êxodo capítulo 12, então, nós temos o real sentido e aonde foi instituída a Páscoa. Êxodo capítulo 12. Nós sabemos que o Senhor ele levantou Moisés para ser o grande libertador do povo do Egito. E o Senhor levanta Moisés e Moisés ele se permite ser usado pelo Senhor apesar das suas fraquezas, né? Ele tem toda aquela visão da sarça ardente, se sente um homem incapaz de ser usado por Deus, como nós já falamos aqui em alguns cultos que passou. E nós vemos esse homem agora sendo usado por Deus e obedecendo a Deus e indo até Faraó para falar com Faraó, para que Faraó de fato permitisse que o povo saísse, permitisse a libertação do povo de Israel, do povo hebreu. Então começa esse processo, mas o coração de Faraó, ele endurece, e por muitas vezes, por não aguentar aquela situação difícil diante de algumas pragas, o Faraó fala com Moisés para falar com o Senhor, para orar ao Senhor, para que o Senhor realmente cesse com a praga. E quando isso acontece, ele acaba de novo endurecendo o coração. E por várias vezes, o coração de Faraó endurece e depois pede para ele orar para parar. E quando para a praga, de novo o coração de Faraó, ele endurece. Então nós vemos aqui um processo de Deus querendo libertar o seu povo. E nós sabemos que a Páscoa nós comemoramos a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor. Que ela de fato simboliza isso para mim e para você. Mas no Antigo Testamento, aqui em Êxodo capítulo 12, quando a Páscoa foi instituída, ela foi instituída num processo de libertação. Aonde estava na 10ª praga para ser anunciada a morte de todos os primogênitos do Egito. E em Êxodo capítulo 12, agora o Senhor começa a falar algumas coisas. E nós vemos aqui, depois de tantas pragas, como consequência também da dureza do coração de Faraó, o Senhor mostrando o seu amor para com o seu povo. Porque diante das pragas que vinham, o seu povo ele não era atingido. E aqui em Êxodo capítulo 12, nós vemos algumas informações do Senhor querendo guardar e querendo proteger o seu povo. A palavra Páscoa em hebraico significa Pesach, significa passagem, passagem da escravidão para a liberdade, um novo estágio, um processo de transição. E o que o povo
o povo de Deus que estava no Egito estava experimentando naquele momento era de fato o pesache de Deus, aonde eles estariam saindo do Egito e sendo libertos pelo Senhor, através da morte dos primogênitos, aonde de fato essas coisas vão acontecendo. Então eles vão agora viver um novo estágio da sua vida, eles saem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. E no Antigo Testamento, para que houvesse remissão de pecados, era matado sempre um animal, sempre alguém teve que pagar o preço para que houvesse a redenção. E aqui o Senhor pede para matar um cordeiro, e tudo está apontando de fato para o Messias que haveria de morrer. Tanto que fala para pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha. Então são as características do próprio Jesus que iria morrer. Tudo estava apontando para Jesus. Mas ainda assim, o que precisava desse povo era um coração disposto a obedecer. Mas diante dessa última praga que foi lançada, o Senhor ele precisava diferenciar quem eram os egípcios e quem era o seu povo. Então o Senhor ele dá uma recomendação: olha, vocês matem o cordeiro e vocês pegam os umbrais das portas e vocês mancham eles com sangue, para que quando vier o meu juízo eu possa saber que vocês são o meu povo. Então eu passarei reto e não vou matar os primogênitos de vocês. Então foi dessa forma ao qual o Senhor trouxe proteção também para o seu povo. Olha comigo o versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Queridos, na instituição da Páscoa, na verdade era um momento especial, aonde enquanto os primogênitos dos egípcios estavam morrendo, eles já estavam experimentando de um processo de redenção. E nesse contexto aqui, nós podemos ver que o Senhor fala para separar um cordeiro e para reunir as famílias. Olha, se tiver uma família muito pequena, não tem problema, né? Reparte com a outra. Mas na verdade, a Páscoa, ela também é relacionamento. Mas a Páscoa, ela é muito mais do que comer chocolate. E não estou dizendo que você não deve comer chocolate. Mas a maioria da nossa nação lembra da Páscoa, desfruta do feriado da Páscoa, mas muitos, na verdade, não se atiram no real sentido do que é a Páscoa, que é um processo de transição, um novo estágio de escravidão para a liberdade. Então, no dia em que, de fato, eles separavam esse cordeiro, a família estava reunida, mas não era apenas uma reunião. Era uma reunião com um verdadeiro sentido. Era uma reunião aonde que por um passo de obediência em fazer aquilo que o Senhor estava mandando, eles estariam de fato sendo protegidos. No versículo 5, a Bíblia diz que deve ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, perfeito. E tudo isso na verdade está apontando para Jesus. As Escrituras o tempo todo estão apontando para Jesus. Então, a Páscoa ela foi instituída em um tempo onde apontava que o Messias haveria de morrer. Mas nós vivemos em tempos hoje que o Messias não vai morrer, ele já morreu. Então o que nós temos hoje? Hoje nós temos a ceia. Enquanto ele não havia morrido, eles tinham a Páscoa, anunciando a sua morte. Agora que ele morreu, nós temos a ceia, que nós ceiamos como igreja, fazendo isso em memória dele, valorizando o seu sacrifício na cruz. Porque na época desse povo, Jesus ainda não havia morrido.
Mas nos nossos dias, Jesus já morreu, mas Ele vai voltar e Ele ressuscitou. Mas hoje nós temos a ceia. Antes da sua morte, tinha a Páscoa apontando de que o Messias haveria de morrer. Depois da sua morte, temos a ceia, para não esquecer de que Ele morreu e ressuscitou, de que Ele derramou o seu sangue, de que Ele partiu o seu corpo por amor de mim e por amor a você. Então a Páscoa, ela tem um significado muito profundo, aonde se acompanha toda uma transição da história, capaz de mudar a minha vida e a sua. E o nível de relacionamento que o Senhor deseja trazer para as famílias, não é aquele nível de relacionamento onde nós lembramos da Páscoa, todos nós comemos chocolate, mas quando chega na hora de aperfeiçoar o coração, de saber lidar com as dificuldades, valorizando um ao outro por meio daquilo que Jesus conquistou na cruz, nós passamos por uma dificuldade. Porque a parte mais fácil da Páscoa, irmãos, é celebrar ela com um chocolate. Agora, celebrar ela com um real sentido de relacionamento, de uma passagem, de uma escravidão para a liberdade, de um momento agora de relacionamento. Esse é o grande desafio. Nos relacionarmos uns aos outros. Entendermos aquilo que nós podemos tomar posse através do que foi conquistado na cruz. Entender aquilo que o Senhor conquistou por mim e por você. E esse é o processo de Deus para a minha vida e para a sua. E em tudo que Deus faz, nem toda a responsabilidade está nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele conta comigo e com você. O Senhor falou assim, olha, pede para eles pintar ali os umbrais das portas, para quando vir o meu juízo, passar adiante, eu ser um sinal de que são os meus filhos, para que não morram esses primogênitos. Daí eu pergunto para você, se eles não tivessem feito isso nos umbrais das portas, o que iria acontecer? Muitos iriam experimentar da morte. E o que isso fala? Isso fala de obediência. Então, na verdade, mesmo quando apontava para Jesus que haveria de morrer, como agora nós sabemos que Jesus já morreu, mas ressuscitou, sempre existirá uma parcela de responsabilidade em obediência minha e sua, para experimentar o melhor do Senhor. Páscoa no hebraico significa pesach, passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida. E nós precisamos ter isso no coração para crescer diante do Senhor. Olha comigo o versículo 8, por favor. 7 e 8, vamos ler. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. A Páscoa, ela tem um sentido muito especial. E na hora de comer aquele cordeiro, o Senhor fala, olha, comam também ervas amargas e pão sem fermento. E cada uma dessas coisas tem um significado muito importante, que não existe redenção sem sacrifício. As ervas amargas é a ação de Deus nos conscientizando da vida que nós levávamos, de quão amarga era a nossa vida no pecado, e o pão sem fermento fala do corpo do Senhor sem o fermento do pecado. Não existe, querido, uma transição para uma liberdade se não houver sacrifício. Sempre, para haver libertação, alguém tem que pagar o preço. No Antigo Testamento era um animal. No Novo Testamento, a Bíblia diz que é o sumo sacerdote, Jesus, aquele que não errou e que nunca vai errar. Aquele que a Bíblia diz, em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não existe variação e nem sombra de mudança. Ou seja, quem agora pagou o preço pelo meu pecado e o seu, para a gente entrar nessa passagem de libertação e comemorar a sua ressurreição na cruz, foi o próprio Jesus. E hoje o véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai,
nós podemos nos relacionar com o Senhor. Porém, marcas de uma verdadeira transição para a liberdade é a consciência de que o meu passado era amargo e é o pão sem fermento, que é um corpo sem o fermento do pecado. Não existe libertação sem santificação. Santificação, consciência da vida que eu levava e o sacrifício do Senhor. Então nós vemos algo que o Senhor faz, mas a responsabilidade do homem diante daquilo que deve ser feito. A libertação, ela não depende só do Senhor. Ela depende de mim e de você. Ela depende de todos nós, mas obviamente que o desejo do Senhor é nos abençoar. Em 1 Coríntios 5, 7 e 8, se você quiser anotar, além de termos o entendimento que o pão sem fermento é o corpo de Cristo sem o fermento do pecado, fala sobre o pão da sinceridade e da verdade. Esse pão sem fermento é a sinceridade e a verdade reinando dentro de nós. Então nós vemos, queridos, que é muito mais do que muitos às vezes pensam, um coelho, um chocolate, mas é uma nova mudança de vida, é uma transição, é um novo tipo de vida. Então esse momento é um momento de seriedade, aonde nós não estamos na época daquele povo hebreu, aonde Jesus ainda não tinha morrido, mas tudo apontava para ele, mas aonde nós sabemos que ele já morreu e hoje nós ceiamos e lembramos com gratidão do seu corpo que foi moído e do seu sangue que foi derramado, por amor a mim e por amor a você. E a Bíblia diz ainda algo muito interessante, que nos responsabiliza ainda mais. Olha comigo o versículo 11. Todos estão me entendendo? Amém? Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Ao comerem, sandália nos pés, cajado na mão, cinto colocado, prontos para sair. O que isso fala para mim e para você? Fala que toda transição de libertação vai depender de uma postura, minha e sua. Não existe libertação sem postura. Eles deveriam comer com o cinto, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão, prontos para sair. Toda libertação, ela só acontece por alguém que quer ser liberto. O primeiro passo de uma libertação, é óbvio que é Deus que faz a obra, sim. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, sim. Mas a pessoa, ela precisa querer uma mudança de vida. Ela precisa ter essa postura de que ela está experimentando da obra redentora de Jesus, mas ela está com o cinto, ela está com a sandália nos pés e com o cajado na mão, pronto para sair, porque ela não aguenta mais a vida de escravidão. Essa deve ser a postura. Então, Pesache, essa passagem é uma nova transição, aonde nós nos conscientizamos ainda mais daquilo que nós somos, mas experimentamos do morrer, do sepultar e da ressurreição de Jesus, aonde através dele nós podemos experimentar de um relacionamento muito mais profundo. Verso 13, o sangue que foi pedido para passar nos umbrais das portas, diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Quando a gente entende o sentido da Páscoa e tem uma postura de obediência, tudo que nós recebemos de Deus é proteção. O Senhor pediu: marquem os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro. Quando eu passar para estabelecer o meu juízo, eu vou saber que é vocês, e mal nenhum vai acontecer com vocês. Sabe por quê? Porque quem obedece é protegido por Deus.
Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não confunda bênção com amor. Amém? O amor é incondicional, mas a bênção é pela obediência. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala, acho que Deus não me ama porque Deus não me abençoa. Não, Deus te ama, Ele só precisa obediência. O amor é incondicional, a bênção é condicional. Condicional ao tanto que você quer obedecer. Se você obedece, você tem bênção. Se você não obedece, você tem maldição. Isso é óbvio. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Agora, o amor é incondicional. A Bíblia diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Então, não confunda o que é amor de Deus e o que é bênção. Não confunda. Imagina se o povo não tivesse marcado os umbrais das portas com o sangue. Quanta morte poderiam ter experimentado? Iriam cobrar o Senhor? Iriam cobrar Moisés por causa daquilo? Na verdade, o maior problema não seria a falta de amor do Pai, mas seria a falta de obediência do povo. Um povo que se inclina a Deus com disposição para obedecer, vai experimentar o melhor de Deus. Nós não podemos, queridos, simplesmente olhar para a cruz e achar que toda a responsabilidade está nas mãos de Jesus. Claro que Ele conquistou tudo isso por mim e por você, mas o verdadeiro entendimento daquilo que foi conquistado na cruz vai gerar um senso de apropriação, de tomar posse. E aí nós não vamos entregar ao nosso Senhor a ignominia, como diz a Bíblia. O que é isso? A vergonha novamente. Porque quando sabemos que Ele morreu na cruz e não mudamos a nossa postura, não mudamos o nosso estilo de vida, é como se nós estivéssemos pregando novamente Jesus no madeiro. É como se nós estivéssemos dizendo para Jesus, Jesus, você morreu, mas o seu sacrifício para mim não vale de nada, nem muda a minha vida. Teu sacrifício nem adianta. Eu vou continuar assim porque não foi suficiente. Mas eu quero dizer para você que o sacrifício foi suficiente. E eu quero que essa palavra, ela motive você para uma obediência muito mais intensa. De coisas que talvez você nunca falou para ninguém, de coisas que talvez estão escondidas dentro do seu coração, mas que vai destravar algo espiritualmente para você romper na sua área, para que algo profundo da parte de Deus aconteça. Então, enquanto no Antigo Testamento tudo apontava para a morte do Messias, eles tinham a Páscoa, o Pesache, uma passagem aonde experimentariam a libertação. Mas agora Jesus já morreu e nós temos a ceia, aonde nós lembramos da morte de Jesus, daquilo que Ele conquistou por mim e por você, e tratamos isso com seriedade. E que possamos cada dia mais tratar tudo isso com seriedade para agradar o coração do Pai. A ceia tem tudo a ver com Páscoa. Porque automaticamente, quando ceiamos, lembramos daquilo que foi feito, da passagem de libertação, da liberdade que temos por causa daquilo que foi conquistado na cruz. Que possamos cada dia mais honrar o coração do Pai por aquilo que Ele conquistou. Sermos desesperados por olhar para nós e desenvolver um estilo de vida totalmente diferente, capaz de agradar o coração de Deus. Para que Ele possa olhar para nós e falar, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse meu filho Diguinho é o filho que eu tenho todo o meu prazer. Esse meu filho Charles é o filho que eu tenho todo o meu prazer. Porque o Senhor olha para mim e para você e vê um coração que se inclina em obediência. Um coração que tem o desejo de o agradar. Olha comigo agora, por favor, versículo 26 e 27. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A Páscoa
ela deve produzir e tirar de dentro de nós, fazer com que nós venhamos externar aquilo que recebemos, para que mais e mais pessoas entrem em adoração. Essa consciência da vida que nós tínhamos, que era uma vida ruim sem Jesus, mas que agora é uma vida maravilhosa, quando compartilhada, precisa levar outros a adorar ao Senhor. Precisa ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez. E deixa eu dizer algo para você, quer você creia ou não, Jesus está voltando e vai buscar a sua noiva. Quer você creia ou não, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas cedo ou mais tarde você vai se dobrar diante de Jesus e você vai confessar que Ele é o Senhor. Mas a minha oração é para que você confesse isso no momento certo, para que não seja quando não há mais tempo, porque Ele está voltando. Evangelho é coisa séria. Andar com Jesus é sério, é maravilhoso, é bom demais. Mas entenda o real sentido, que nos permite desfrutar da ressurreição, daquilo que o próprio Jesus conquistou por mim e por você. Enquanto Jesus não havia morrido, foi instituída a Páscoa, um processo de libertação do povo do Egito. Depois que Jesus morreu, agora temos a ceia. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 5. Versículos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Você entende, querido, que Jesus, Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, mas essa real comemoração da Páscoa, daquilo que nós conquistamos em Cristo, no Senhor, essa passagem de libertação, ela precisa nos dar um novo estilo de vida. Fala sobre um pão sem fermento, aonde diz que é se ver livre da perversidade e da maldade, mas é ter sinceridade e a verdade. Sinceridade e verdade é algo que não precisa estar em oculto, é algo que pode ser visto, é algo que pode ser conhecido. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. A nossa maior pregação deve ser a nossa vida sendo uma vida como uma carta aberta para todos lerem. Então entender o real sentido da libertação e daquilo que foi conquistado na cruz agora, já que Jesus já morreu, foi sepultado e ressuscitou, é de fato viver em sinceridade e verdade. A Páscoa que aponta para Jesus e nos permite experimentar da sua ressurreição, ela deve ter a capacidade de mudar a nossa história. Se ela não mudou a minha e a sua história, você está experimentando qualquer outra coisa, menos a Páscoa. Que nós possamos ter esse entendimento como igreja e mergulhar no rio de Deus. Viver essa sinceridade, essa verdade. Um livro aberto que pode ser conhecido e lido por todos. Quando o Senhor falou, olha, manchem aí os umbrais das portas, Ele estava livrando o povo da sua ira, do seu juízo. Diante de tanta insistência e tantas pragas que aconteceram,
Hebreus 9:22, se você quiser anotar, não precisa abrir. Diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que eu e você pudéssemos ter uma nova oportunidade, para que eu e você pudéssemos nos relacionar com o Pai, alguém pagou o preço. Pagou o preço por amor a mim e por amor a você. Deus ama você demais, Deus ama eu demais. João 3,16, texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor de Deus por mim e para você. O Senhor, Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. Se nós conseguíssemos, irmãos, apenas ter uma lente da forma que o Senhor nos enxerga, eu tenho certeza que nós iríamos muito mais longe. Porque nós estabelecemos um limite pelos nossos olhos, muitas vezes, e não pelos olhos de Deus. Você tem noção de onde o próprio Senhor deseja te levar? Não, eu não acredito que Ele vai me levar a lugar nenhum. Aí está o grande obstáculo para que algo seja rompido. O maior desafio é a gente ter uma cosmovisão correta, usar as lentes corretas para enxergar o mundo. O problema às vezes, irmãos, é que a nossa lente está equivocada acerca do mundo e da realidade espiritual. E aí a gente não pode experimentar algo mais profundo. Mas o Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele acredita demais em mim e em você. Abra comigo a palavra de Deus. 1 Pedro. Capítulo 1. Vivemos em dias em que se fala muito sobre a Páscoa. E tudo que se tem na Páscoa é chocolate, coelho. Mas quando tem que resolver alguma coisa, quando tem que alinhar o coração, não se tem relacionamento assim. Mas a Páscoa bíblica tem cordeiro, tem Jesus. Tem ervas amargas, consciência do quanto a nossa vida era amarga sem Jesus. E tem pão sem fermento, um corpo sem o fermento do pecado, cheio de sinceridade e verdade, uma santificação que agrada ao coração do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A nossa redenção não foi por meio de coisas perecíveis, não foi por meio do ouro e da prata, foi por meio do sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que nos redimiu, que nos libertou, que nos deu uma nova vida, que nos deu uma nova oportunidade. Mas que a nossa consciência esteja bem clara disso, para que a gente possa se apropriar dessas verdades, para que a gente possa mergulhar no rio de Deus. E em 1 Pedro, Pedro ainda fala, olha, não foi diante de coisas perecíveis, nem ouro, nem prata, que vocês foram redimidos da sua vida vazia. Olha a expressão que a NVI usa, vida vazia. Sabe por quê? Porque vida sem Jesus é vida vazia. Eu tenho tudo. Uma pessoa que conversa com você e diz, eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, mas eu não sou feliz. Sabe por quê?
Não tem Jesus. Sem Jesus igual vida vazia. Sem Jesus igual vida vazia. Já conversei com gente que tem muita grana. E gente que fala assim, parece que quanto mais a gente tem, nada chega. A gente vive para trabalhar. Sabe por quê? Vida vazia. Se você tem tudo, mas não tem Jesus, tudo que você tem é vida vazia. Se você tem Jesus e não tem mais nada, tudo que você tem é vida cheia, vida transbordante, vida plena, vida e vida em abundância. Porque Jesus é tudo. Eu conheço um camarada muito legal. Ele é tão bom, só falta Jesus. Vida vazia para ele. Falta tudo. Pode ter o melhor coração da face da terra, mas falta Jesus, vida vazia. Falta tudo. Porque sem Jesus, as coisas perdem a graça. E a Bíblia diz que foi o amor de Deus que fez isso por mim e por você. O amor de Deus fez com que Jesus se entregasse por mim e por você. O amor de Jesus. E a Bíblia diz que através da ação de Jesus na cruz, hoje nós viemos a crer em Deus, nesse texto que nós lemos. E através disso nós temos fé e esperança em Deus. E você vê que a Bíblia só se completa. Através do amor de Deus, Jesus se entregou por mim e por você. Porque Jesus também nos ama. Através disso a gente veio crer em Deus. E agora nós temos uma fé e uma esperança em Deus. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes, porém, o amor. Porque a Bíblia diz que Deus é o amor. A fé e a esperança vão nascer a partir do amor. Por isso que o amor é o maior dos três. Porque Deus é amor. Porque se não tem amor, não tem fé e nem esperança. Porque a fonte que libera a fé e a esperança é Deus. É só através de Deus. Não precisa abrir. Só anote, 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Em Cristo, só em Cristo, nós somos mais que vencedores. O sentido da Páscoa nos levou a passar por um processo de libertação e experimentar o privilégio da ressurreição, para que também agora nós nos relacionássemos com Deus e com as pessoas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Relacionamento bom com o Pai e com as pessoas. Que possamos viver de fato essa Páscoa genuína, essa Páscoa verdadeira, capaz de mudar a nossa história. Fique de pé comigo. Louvor pode subir. Queria que você fechasse seus olhos. Esse momento de Páscoa, ele deveria ser uma lembrança da ressurreição de Jesus, mas algo muito mais amplo do que nós conhecemos.
Algo capaz de reunir as famílias não apenas para uma boa refeição. Algo capaz de reunir as famílias para alinhar o seu coração um com o outro. Feche os teus olhos, vá buscando a presença de Deus. Converse com Deus, fale com Deus como está o seu coração. Talvez, num final de semana, onde se fala da Páscoa, você até esteve reunido com a sua família, você estava reunido com a sua esposa, com os seus filhos, mas lá no fundo talvez você se conscientize que vocês estavam apenas debaixo do mesmo teto, mas que o coração, por alguns motivos, já está distante faz tempo. E o Senhor, Ele deseja sarar todas as nossas feridas, nos permitir através da sua ressurreição, desenvolver um bom relacionamento com o Pai, mas um bom relacionamento com as pessoas. Um momento onde a gente decide abrir o nosso interior com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade, para mostrar o que nós somos, para se tornar aquilo que Ele é. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu, no primeiro dia da semana Ele ressuscitou. Em 3 dias Ele morreu e ressuscitou. Talvez o seu começo de feriado não começou bem, mas eu quero dizer para você que Ele ressuscitou, tudo é possível, o caminho está aberto. Qual área da sua vida que precisa de ressurreição? Qual área da sua vida que precisa ser vivificada pelo Senhor? Ele é um Deus que já proporcionou tudo isso para mim e para você. Te joga nos braços daquele que pode todas as coisas. Tudo é por meio dEle e para Ele. Diga para o Senhor, eu quero uma passagem na minha vida. Coisas que ainda estão me prendendo, eu não aguento mais. Eu sei que o Senhor morreu por causa dos meus pecados, mas o Senhor não está morto. A tumba está vazia, o Senhor ressuscitou. Eu posso me relacionar contigo. Hoje eu sou livre, graças ao sangue do Cordeiro. Adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Nós te adoramos, Senhor. Seja exaltado aqui neste lugar, Pai. Tu és santo, Jesus.